um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé. Quero ler contigo a palavra do Senhor. Abre comigo lá em Gênesis. Gênesis. Vamos ler primeiro o capítulo 12, Gênesis 12. Versículo 1 ao 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala comigo. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vai comigo lá para Gênesis capítulo 26. Te louvamos, Senhor. Gênesis 26. Vamos ler lá do versículo 1 em diante. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Fala comigo. Todos os povos da terra serão abençoados. Agora, vamos lá para o versículo 12. Diz assim: Isaque formou lavoura, semeou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaque então mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Até aí, irmãos. Pode se assentar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é verdade, que é vida, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos liberta, Senhor. Nessa noite nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, que toda a cadeia, Senhor, que tem aprisionado, Senhor, a mente dos teus filhos naquilo que não procede de ti, Senhor.
Tudo aquilo que, Senhor, que os teus filhos, quem sabe, foram aprisionados, Senhor, em cativeiros, Pai, da mente, Pai. Que os tem travado, que não tem permitido que eles vivam, Senhor, aquilo que é da sua vontade, a plenitude daquilo que o Senhor já preparou para todos eles, Pai. Nós oramos nessa noite para que seja destravado. Nós oramos nessa noite para que sejam, Senhor, os poços reabertos, Pai. Descavados, Senhor, que flua novamente a água, Senhor, de vida, sobre o ministério, sobre a casa, sobre a família, Senhor, sobre os casamentos dos teus filhos, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo, Senhor, que a tua palavra nos traga vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, quem está assistindo a novela Gênesis lá da Record? Amém? Quem não está assistindo deve assistir. Que é muito interessante, né? Apesar de ter algumas coisas que é mais fantasioso, assim, né? Que foge um pouquinho do contexto bíblico. Mas é muito interessante tudo aquilo que eles estão abordando. Justamente a criação, né? O primeiro homem. E tem uma cena que chamou muita atenção, muita gente até compartilhei. Que é o momento em que Adão, depois de ter caído, né? Ele canta o hino aquele do Baruque, que é o Jardim da Inocência, né? Ai, que saudade de ouvir sua voz na viração do dia. E veja, o apóstolo Luiz Hermínio até fala muito disso. Quando o homem cai, irmão, ele não perde Deus. Ele perde um ambiente com Deus, um local com Deus. O jardim era um local preparado para aquele homem e aquela mulher viverem. Deus preparou aquele ambiente. E é nesse ambiente em que na viração do dia o Senhor vem ao encontro deles. E é nesse ambiente em que eles viviam a plenitude do que Deus tinha para a vida deles. Eles desfrutavam de tudo aquilo que o Pai já havia feito, de tudo aquilo que o Pai já tinha preparado. Quando vem o pecado, quando há queda, então eles são retirados deste lugar. Então o que eles perdem, irmãos, não é Deus. Deus é Deus de todo mundo. Deus é Pai daqueles que são filhos através do Espírito, como eu preguei no culto passado. Eles continuavam filhos de Deus, mas eles perderam um ambiente com Deus, um local em que a bênção de Deus ela é desfrutável. A palavra que eu quero pregar nessa noite aqui é justamente esse o contexto em que Isaac agora vai viver. De entender, como eu já falei em outros cultos aqui, que não se trata do local em que você está inserido, mas da verdade revelada da palavra do Senhor para que você viva aquilo que Ele já preparou para mim e para você. Efésios, no capítulo 1 e 3, diz: Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja, você é bendito através de Cristo Jesus, que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais e elegeu você nele, em Deus, antes da fundação do mundo, o projeto antes da fundação do mundo. Você é abençoado pelo Senhor. Você já foi abençoado por Ele antes da fundação do mundo. Você é abençoado como o contexto aqui de Isaac. Ele era abençoado porque havia uma promessa sobre a vida do pai dele, de que seriam benditas todas as famílias da terra. Entenda, irmãos, às vezes as pessoas falam por aí: minha família tem uma maldição hereditária. Escute, a palavra de Deus diz que você é bendito no Senhor. Diz: em ti serão benditas todas. Ele colocou alguma fora? Não. Então o que você tem que tomar é posse dessa promessa. A minha família é bendita no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é bendita. Seus filhos, eles são benditos, irmãos. Os teus pais são benditos. Os teus familiares, aqueles que até você não gosta, são benditos por causa de você que foi abençoado, por causa desse lugar em Deus. Então não tome essa mentira que o diabo tenta contar, às vezes dizendo que você tem uma maldição que foi lançada sobre a família, porque disso. Lança fora, irmão. Toma posse da promessa. E aqui nesse contexto, irmão, a palavra começa falando que Deus abençoa, lança uma promessa sobre Abraão dizendo isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, a partir da promessa que Deus faz, e ouvindo a voz de Deus, obedecendo ao que o Senhor tinha dito, vocês sabem o contexto da história, se não sabem, leiam, a partir de Gênesis 12. Ele sai do meio da parentela dela, sai da terra em que ele habitava, terra de ímpios, meio pagão. Ele era um homem que vivia nesse meio, mas ele ouve a voz de Deus, e ele resolve obedecer e ele sai.
E é interessante que ele sai, ele vai para um local e na terra que ele segue, logo adiante tem fome também. Mas ele ouve a voz de Deus e por ouvir e por obedecer, esse homem vai prosperando. Ele prospera. Ele é um homem muito próspero. E a prosperidade naquele tempo, irmãos, tinha muito a ver com a questão de ter os bens, né? Ter gado, ter escravos e com ter água. Uma região desértica, quem tinha água era como se tivesse um poço de petróleo em casa. Ele é um homem muito próspero, ele abre muitos poços. E nesse tempo, irmãos, não tinha registro de imóveis, cartório, para ir lá e registrar os imóveis. Uma das formas de declarar posse sobre um lugar era justamente abrir poços sobre aquele lugar. Por isso é que ele abre poços na terra dos filisteus, e Gerar é uma terra de filisteus, inimigo do povo de Deus. E enquanto ele é vivo, esse povo respeita esses poços. Se você ler a história, você vai ver que quando Abraão vem para a terra dos filisteus, para Gerar, ele conta uma mentira. Ele fala que a mulher dele, Sara, não era a esposa dele, né? E aí a palavra de Deus fala que o rei Abimeleque tem um sonho, e o Senhor fala para ele em sonho, olha, ela é a esposa de Abraão, não toca nela. E por medo dessa situação, Abimeleque então abençoa Abraão, dá muitos bens a ele, e ele se estabelece no lugar, e ele é próspero, e ele prospera. Os anos passam, e agora nós temos um cenário aqui de morte de Abraão, e Isaac, que é seu filho da promessa, agora ele está vivendo um contexto de crise, de fome, de dificuldade. E a vontade dele, conforme a palavra diz ali a partir de Gênesis 26, é que ele queria voltar para o Egito. Só que Deus aparece para ele e diz, ei, Isaac, não vai para o Egito. Fica onde eu estou dizendo para você se estabelecer, porque eu vou te abençoar, porque eu vou cumprir em você a promessa que eu fiz no teu pai, meu servo, que foi fiel. Então aqui em Gênesis você vê que ele ouve a palavra de Deus, e ele decide, assim como seu pai, obedecer. E ele não volta para o Egito, ele fica em Gerar. E a palavra de Deus diz aqui que em Gerar ele também semeia naquela terra, mesmo em meio à dificuldade, e que ele colhe muito, irmãos. Se você ver aqui a partir do versículo... Bom, o versículo 2 diz assim, Isaac semeou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Ele está num contexto negativo. Se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que ele comete o mesmo erro do pai dele. Volta lá, vem para a terra dos filisteus e sabe o que ele faz? Mente também. Fala que a esposa dele, que Rebeca, não é a esposa dele, que é a irmã. E a palavra também fala que rei Abimeleque, vendo da sacada do palácio, enxerga ele fazendo um carinho e diz, ela é a tua esposa. Chama ele lá e fala, por que você mentiu para nós? Por que você contou essa mentira? Escute você. Não repita os erros dos teus pais, irmãos. Tome cuidado com os erros que já foram praticados na sua família e que parece que deram certo de alguma forma, como na verdade eles não são acertos. Tem muita gente às vezes que tem um contexto familiar em que tem alcoolismo envolvido na família. E dessas pessoas dizem assim, mas tomar um copinho de cerveja, ou tomar uma cerveja sem álcool, ou né, eu beber alguma coisa, nem, a Bíblia nem diz, né? O pastor Lucinho fala, a cerveja tem até nome de serva, né? É serva. Entenda, irmãos? Para mim e para você, para aqueles que têm entendimento da palavra de Deus, nós entendemos aquilo que Paulo fala, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por quê? Por que essa conveniência? Primeiro, porque eu posso ofender um irmão, ou levar um irmão meu, ou alguém que está caminhando comigo, a tropeçar. E a palavra de Deus diz que, ai daquele que faz um dos pequeninos tropeçar. Segundo, que talvez você está achando que esse problema que a tua família tem, um histórico familiar, que talvez se converteu em alguma coisa que não deu problema, agora você pode repetir sem que isso lhe traga algum dano. Não caia nessa cilada. Você tem agora um exemplo de paternidade que está em Deus, não mais o seu vínculo familiar. Não é isso? Não é o que nós pregamos no culto passado aqui? Não é esse o retrato lá do filho pródigo, quando recebe todos aqueles itens que dão identidade a ele, que dão destino, que colocam ele com uma roupagem daquilo que ele deve ser, como ele deve se portar, quem que ele deve agora retratar. Isso é para mim e para você, para mim e para a sua vida. Não repita os mesmos erros, irmãos. Eu falei e tenho repetido aqui desde o primeiro culto. Não vamos viver uma vida ordinária e esperar o extraordinário de Deus. Não vai.
Não vai dar certo. Agora, o que Isaac faz, que é interessante, é que ele ouve a palavra de Deus, obedece, semeia, mesmo uma terra de dificuldade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a todos os problemas que tem, e ele prospera. Prospera a ponto daqueles homens invejarem ele. E aí quando esses homens invejam ele, se você ler mais adiante, você vai ver que o rei Abimeleque manda ele embora daquela terra. Falou, eu não quero você aqui. Os filisteus ficam com inveja. É uma terra inimiga. Os filisteus eram um povo inimigo de Deus. E aí o que Isaac faz por estratégia, irmão? Ora, ele vai cavar poços. Ele vai tomar posse, propriedade de alguns lugares. E ele vai atrás dos poços que o pai dele já tinha cavado. Então ele começa um processo agora em que ele vai lá desentulhar alguns poços que os inimigos tinham entulhado, que estavam lá enterrados. E aí ele começa lá a partir do versículo 18, dizendo assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque. Você já viu que tem coisa que ninguém quer, irmão? Mas quando você resolve querer ou você resolve fazer, daí aparece um monte de gente para reclamar. Você já viu esse cenário? Ninguém quer, ninguém faz. Mas aí você resolve tomar peito e dizer: agora eu vou fazer. Eu vou praticar, eu vou fazer. Já aparece alguém para reclamar. Para dizer: não, isso aqui é meu, isso aqui é da minha vontade. Isso aqui me pertence. E na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada cristã, diversas vezes isso vai acontecer, irmãos. Primeiro, porque, como Efésios 6 diz, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais, né? Não é contra o irmão. Sabe, alguém que se levanta às vezes no teu trabalho, alguém que se levanta, de repente, um familiar que se levanta, a guerra não é com ele, irmão. Entenda. Ele não é teu inimigo. O diabo que é o inimigo das nossas almas. Ele que é o nosso inimigo. São esses espíritos, são essas hostes da maldade, são esses anjos do mal que são os nossos inimigos. Então a nossa guerra não é contra a pessoa. Mas essas dificuldades, elas são naturais para as nossas vidas. Você veja o contexto aqui de Isaac, irmãos, que a palavra fala que tinha fome sobre a terra. Ele era uma pessoa com a bênção de Deus declarada sobre a vida dele. Mas Deus não livrou ele desse cenário de dificuldade, de onde essa fome estava inserida. Eu sempre falo aqui, ser cristão não é vacina contra problema, não é? O exemplo que eu sempre falo: olha, o sol nasce lá sobre a casa, como a palavra de Deus diz, sobre o justo e sobre o injusto. O sol nasce na manhã sobre a sua casa, que é um filho de Deus, e sobre a casa do pedófilo. A chuva cai sobre a sua casa e sobre a casa dele. Agora, Deus nos permite passar por esses processos, por essas dificuldades e vencê-los em nome de Jesus, como aqui nós vimos em Efésios. É em Jesus que nós somos abençoados. E aqui nesse cenário, no primeiro poço em que ele tem uma dificuldade, em que surge uma contenda, ele coloca o nome de Ezeque. Ele nomina esse poço como Ezeque. E talvez ele não tivesse discernimento sobre profecia, ele profetiza uma contenda, que é isso que a palavra ali significa: contenda, rivalidade. Só que o que acontece, irmãos? Isaac não para nesse poço e fica lá dizendo: não, mas Deus me deu. Não, esse poço aí já era do meu pai. Não, eu tenho direito. Não, eu vou brigar. Não. A palavra de Deus diz que ele, então, renuncia a esse poço. Ele abre mão desse poço e parte para frente. E vai adiante. E a palavra de Deus diz que então os seus servos, eles cavam um novo poço. Versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço,
Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, chamou Sitna. Alguns cenários da minha vida e da sua vida, dos nossos trabalhos, daquilo que nós praticamos ministerialmente, na nossa vida com Deus, irmãos. No primeiro contexto você vai ter rivalidade. No segundo contexto você vai ter rixa, briga. Porque é isso que acontece. Sitna, a origem da palavra é oposição, que é a mesma raiz para Satanás, para opositor. Irmãos, não fique brigando pelas coisas, achando que, porque foi Deus que me deu, agora esse trabalho foi Deus que me deu, ou isso foi Deus que me deu, aquilo foi, eu mereço porque eu tenho a bênção de Deus. Entenda, aquele povo achava que a bênção sobre Isaac estava no poço, mas a bênção estava nele. Não era o poço que era abençoado. Aqueles homens achavam que Isaac prosperava por causa da água, por causa do poço, mas não, a bênção estava nele. Ele que era abençoado, você entendeu? Ele era o abençoado. Assim é na sua vida. Sabe, tem gente que às vezes tem problema familiar, daí para de falar com o irmão, para de falar com sei lá, um sogro, uma sogra, para de falar com um amigo, com um colega de trabalho. Parte de uma situação de rivalidade para uma situação de rixa. Ei, você não precisa ficar inserido nesses cenários. A bênção de Deus está sobre você. Não importa o que tirarem de você, não importa o que tentarem levar, a bênção está declarada sobre você. É você que é abençoado, irmão. É você que é abençoado. E aí, Isaac mais uma vez, o que ele faz? Ele para lá e fica lá, não, mas Deus prometeu para mim e falou para o meu pai que eu tenho direito desse poço. E agora eu vou tomar posse dele. Não. A palavra de Deus diz que ele segue adiante. Vai comigo lá para o versículo 22. A palavra diz assim: Isaac então mudou-se dali. Isaac então mudou-se dali. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que elas servem para ser colegas nossos, para ser conhecidos nossos, mas não servem para caminhar junto com nós. Você consegue entender isso? Tem pessoas que elas servem para você conhecer, mas não servem para você fazer negócio com elas. Não serve para você ter sociedade com elas. Não serve para você querer caminhar junto com elas. Algumas situações da tua vida talvez estejam travadas porque você faz alianças com quem não deve. Você quer ver sociedade, irmão? Você é filho de Deus, abençoado, aí você separa a tua parte para trazer aqui no altar, para entregar ao Senhor, para abençoar. E aí o filho das trevas que está lá fora, quem sabe é teu sócio, é companheiro de negócio teu, vai ofertar para outros deuses. Você é comprometido por causa dessas alianças. Você precisa tomar uma postura. Se você quer viver coisas novas esse ano, você precisa tomar algumas posturas em Deus. Eu tenho dito aqui desde o começo. Não espere uma vida extraordinária se você for ordinário. Não espere abrir portas novas se você andar no mesmo caminho. Se você trilhar o mesmo caminho que você trilhou no ano passado, irmãos em Deus. Se você trilhar o mesmo caminho que você trilhou no ano passado com relação à fidelidade a Deus, não espere que novas portas sejam abertas. Não espere que novas coisas aconteçam. Por quê? Porque você está repetindo o mesmo ciclo. Porque você está num ciclo de repetição. A palavra de Deus diz aqui que Isaac, ele renuncia novamente àquele poço e ele muda-se dali. Ele sai dali. Para você viver coisas novas esse ano, 2021, irmão, você vai ter que renunciar a muita coisa. Tem coisas que você vai precisar abrir mão. Coisas que, quem sabe, você até acha que é de Deus. Quem sabe você até pensa, Deus me deu, como um poço desse. Desfrutar da bênção de Deus, irmãos, é entender que você é abençoado, como eu disse. Sabe? É ter tranquilidade na vontade de Deus sobre a tua vida. Naquilo que Deus entrega a você para que você possa desfrutar. Tem gente que trabalha e não desfruta. Porque
que quem sabe está agarrado num cenário que Deus já pediu para renunciar, para ele avançar para um cenário novo, para avançar para uma situação nova, e ele não renuncia. Você quer mudança de vida? Então renuncia ao passado, irmãos. Renuncia às coisas que te prendem. Renuncia, como eu já falei aqui, como Paulo diz, a todo embaraço, não só o pecado, a todo embaraço, tudo aquilo que te prende, a coisas que não conseguem fazer você romper em Deus. A pastora Adriana falou aqui, irmãos, pensa comigo. Deus fez as minas de diamante, fez os poços de petróleo, fez as minas de ouro que tem por aí, fez toda a riqueza que tem. Ele precisa do teu dinheiro na igreja? Não. Então por que é que ele, segundo a sua palavra, ensinou que é para mim e para você trazer os dízimos e as ofertas? Que é para nós apresentarmos a ele? É porque ele precisa? Não, é porque é uma chave que destrava o mundo espiritual para que você seja abençoado por ele. Então aquele que não compreende essa... Irmãos, isso é o mínimo da palavra de Deus, isso é o mínimo daquilo que anda segundo a vontade de Deus, precisa fazer. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ter fidelidade com aquilo que ele deve entregar ao Senhor. Não é da igreja, irmãos. É do Senhor. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, está gravando ali. Você não quer entregar o dízimo aqui nessa igreja, porque você acha que talvez a nossa movimentação não está certa, você acha talvez que eu sou fraudulento, sou corrupto, sou alguma coisa, quero viver do dízimo da igreja? Entrega numa outra igreja. Mas seja fiel com Deus. Seja fiel, oferte de verdade. É aquilo que nós falamos sempre aqui. Ele dá pão ao que come, semente ao que semeia. Se você comer as sementes, você vai ter o que semear. E eu falei no outro culto, esse é o ano da colheita, o ano da prosperidade, o ano não sei das quantas. É o ano da colheita. Por quê? Porque você semeou, então você tem que colher agora. Agora, não espere colher o que você não semeou. Não espere ter frutos daquilo que você não semeou. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele mesmo vai colher. Então, por isso que eu e você temos agora a chance de alinharmos a nossa vida à vontade de Deus e a praticarmos isso que é da palavra de Deus, que não é doutrina de igreja, mas é preceito de Deus, para que a minha vida, para que o ciclo da minha vida, da minha geração, da minha descendência seja abençoado, irmão. Crente que vive penúria, de ciclos em ciclos, em que não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue ir adiante, por quê? Porque não segue a fidelidade daquilo que a palavra de Deus diz. Fica agarrado, sabe o quê? Aos pocinhos. Ah, não, mas esse dinheiro aqui que Deus me abençoou agora, eu vou segurar comigo, porque vai que falta esse dinheiro. Não é o que Isaac podia ter feito? Não, mas esse poço aqui foi Deus que me deu. E foi meu pai que me deu. Agora, se eu renunciar a esse poço, vai ter outro poço adiante? Eu vou pegar outro poço para mim? Não, irmão. Renuncia e muda. Mudança de vida, mudança de condição, mudança, transformação, como a palavra de Deus diz. Sede transformados, com a renovação da vossa mente. Ser transformado, irmãos, não é mais andar segundo aquilo que você andava. E como a pastora Adriana falou aqui, a gente precisa desligar, quebrar essas chaves, essas cadeias, sabe, que prende a gente nessa ideia quando se trata de dízimo, que trata de oferta. Você precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, irmãos. Mas entenda, você vai desfrutar quando você for fiel a Ele. Quando você andar em fidelidade a Ele. Então, primeira coisa, renuncie àquilo que está te prendendo. Renuncie àquilo que está travando a tua vida. E mude. Seja novo. Na sua postura, no seu modo de agir. No seu modo de ofertar. Abra outros caminhos em Deus. Rompa em Deus. Porque é o que o Isaac faz, irmão. Ele sai dali. Aí a palavra de Deus diz que então eles vão e cavam um novo poço. E aqui no versículo 22 diz: Isaac mudou, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Sabe as mudanças que você quer viver? E que você vai viver? Sabe onde que elas vão começar? Em você. Sabe o que é Reobote? É expansão.
é expansão. A palavra Rehobote ali significa expansão. Sabe o que Deus quer expandir? Você, de dentro para fora. Começar em você. Expandir você, o teu entendimento, o teu coração, para que você se encha cada vez mais de Deus. Para que, segundo a palavra dele, diz, do teu interior fluam rios de água viva. Sabe esse processo aqui? Dessa riqueza, não tem a ver só com materialidade, irmãos. Não tem a ver só com desfrutar das bênçãos de Deus materiais. Porque tudo é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tudo é bênção de Deus sobre nós. O fato de você estar sentado hoje aqui ouvindo o Evangelho é uma bênção. Não é uma bênção? Não tem gente hospitalizada? Não tem gente encarcerada? Não tem gente que já foi sepultada? Então é uma bênção eu também poder ouvir a palavra de Deus. Agora, se eu quero viver uma expansão do que Deus pode fazer através da minha vida, e o que Ele quer fazer através da minha vida, então eu tenho que entrar nesse processo. De renunciar a esses cenários de contenda, esses cenários de rixa, de não ficar preso mais a essas situações que me aprisionam, dessas situações que me travam daquilo que eu quero viver em Deus, para partir para um novo cenário. Um cenário em que Deus possa expandir através da minha vida a vontade dEle e aquilo que Ele quer fazer. Você quer viver algo extraordinário de Deus, irmãos, esse ano? Você quer? Você crê nisso que é possível você viver? Você crê nisso? Eu creio, irmão, entenda. A nossa cidade aqui, por ser litorânea, ela é sazonal com relação a algumas coisas. Então as pessoas vivem uma expectativa de que na época da temporada, na época em que tem um fluxo maior de pessoas, eu posso ser mais abençoado. Não é assim? Uma sazonalidade, assim no sentido agora que tem mais gente, então eu vou poder ter mais faturamento, eu vou poder viver isso. Só que quando esse pessoal vai embora, o que acontece? As pessoas, ainda que inconscientemente, elas acham que agora elas vão ser menos abençoadas. Por quê? Porque a bênção que elas esperam não está em Deus, está numa condição, numa situação. Mas veja, a palavra que nós estamos lançando aqui está dizendo que Isaac prosperou mesmo em meia fome, mesmo em meia dificuldade. Então entenda, a tua vida não depende de uma sazonalidade, não depende do momento e de uma cidade, depende da tua ligação com os céus, depende do teu alinhamento com Deus, com a vontade de Deus. Você não precisa viver esses altos e baixos, irmão. Você tem que desfrutar da vontade de Deus. Amém? Eu não preciso ficar preso nessa mentalidade que agora eu vou faturar, mas você vai faturar mais, Claudemir, porque tem temporada. Não. Se você for fiel a Deus, se você é um homem fiel a Deus, alinhado com a vontade de Deus, Ele vai te abençoar independente do cenário. Independente do cenário. Por quê? Porque a bênção não está no poço, está nele. Porque a bênção não está nos poços que você cava, está em você, irmão. Onde você está, onde você é inserido. Agora, se lance totalmente. Isso é até uma coisa interessante. Tem alguém aqui que mora aqui em Guaratuba, que quem sabe não vota aqui ainda? Que não estabeleceu realmente. Irmã, mude o teu título para cá. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar inseridos no cenário em que nós estamos, irmãos. Não ficar talvez com uma ligação com outro lugar, com outro passado, com uma outra história. Por quê? Porque se Deus trouxe a senhora aqui, agora tem um novo viver, um novo amanhecer que Deus quer que você desfrute aqui. Então você precisa se ligar à sua terra, se ligar ao que você está fazendo nesse local, para desfrutar daquilo que Deus agora tem. Porque a palavra de Deus fala que a partir do momento em que Ele renuncia a esses poços, em que Ele abre mão dessa contenda, dessa rixa, desse problema, e Ele parte para um novo poço, então agora ele é abençoado por Deus. Deus o abençoa. E a palavra de Deus diz assim: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Veja, irmãos, enquanto ele ficou preso naquele cenário de passado, Deus não apareceu mais para ele. Vocês viram? Deus se revela a ele no início de Gênesis 26, mas enquanto ele está vivendo naquele cenário lá, de contenda, de rixa, de rivalidade, dessas dificuldades, Deus não se revela a ele. Quando ele renuncia a esse cenário e agora ele vive o novo, ele muda, ele sai, então Deus vem novamente e diz: eu vou te abençoar. Fidelidade a Deus, ouvir, mudar, então Deus vai abençoar. Irmãos, quem anda sob posse não precisa ficar pedindo chuva.
Você não precisa ficar orando para que Deus abra a janela do céu e agora derrame a bênção. Por quê? Porque Ele disse para mim e para você lá, a partir de Gênesis 12, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é abençoado. Você é abençoado. Onde que você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés é abençoado. Guaratuba é abençoada porque você está aqui, porque você é uma pessoa abençoada. Chapecó, Clóvis, é abençoado porque vocês estão lá, vocês são abençoados. Lá, Dona Zé Vitorina é abençoado porque a senhora está lá inserida lá. Vocês são abençoados porque vocês estão inseridos nesse cenário. A bênção não está no poço, está sobre mim. Está sobre a vontade de Deus, sobre a promessa de Deus. Então agora eu preciso viver essa promessa em Cristo. O Salmo de número 1 diz que bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, a sua vontade está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. O que a palavra de Deus diz? Que ele será como? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e ele dá o fruto na estação própria. Entenda o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A árvore, quando ela está plantada junto ao ribeiro de águas, a raiz dela está fincada no fundo, onde ela encontra água. Então, pode mudar a estação. Então, pode vir a seca lá fora. Então, pode vir o frio. Então, pode vir qualquer adversidade. A raiz dela é o que abastece ela. É a raiz dela que traz sobre ela os nutrientes e aquilo que ela precisa. As outras árvores não, elas estão distantes. Então, elas não têm um ribeiro de água em que elas possam estar firmadas. Essas árvores vão passar a adversidade, vão murchar, vão cair as folhas. É isso que você precisa, firmar as suas raízes em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que há um rio que flui do trono do Senhor, da cidade de Deus. Irmão, você precisa estar com as suas raízes firmadas em Cristo. Os teus poços firmados em Cristo. Porque aí não importa a adversidade que vier. Não importa a dificuldade que vier. Não importa esse cenário aí que estão dizendo aí fora que vai ser 2021. Porque isso, porque aquilo. Porque agora vai vir a vacina, vai mudar. Porque não sei o que vai acontecer. Eu tenho declarado e tenho reiterado aqui. A aliança está num Deus que não muda. O calendário mudou. Os governos podem mudar. Como nós cantamos aqui, os reinos se abalam. Tudo muda. Deus se mantém inabalável. Inabalável. E se ele disse, se ele prometeu para mim, então como Ageu 2:19, ele diz, olha, ainda que não haja semente lá, não precisa ter semente nenhum sobre celeiros. Eu vou te abençoar. Por quê? Porque você não depende daquilo que tem num depósito, daquilo que tem numa conta bancária, daquilo que tem no movimento de uma cidade, daquilo que tem no movimento de um comércio, porque a tua bênção está no Senhor. Toma posse daquilo que Ele separou para você, irmão. Toma posse daquilo que Ele já tem preparado para mim e para você. Você quer viver o melhor de Deus nesse tempo? Então é hora de você começar a entregar a Ele o melhor do que você, a tua melhor versão, irmão. Você tem uma versão melhor do que essa? Sabe que nem carro, que todo ano tem lançamento? E aí eles aprimorizam, que eles melhoram. Você tem uma versão melhor? Você pode apresentar uma versão melhor para Deus? Então esse é o ano de você apresentar essa versão melhor para Deus. Melhorada, aprimorada, alinhada com a vontade de Deus. Para desfrutar como esse homem do Salmo 1 aqui. Porque a palavra de Deus fala lá no Salmo 1, irmãos. Esse homem, alinhado à vontade de Deus, tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. A família dele é próspera. O trabalho é próspero, o casamento é próspero, os filhos são prósperos, tudo é próspero. Por quê? Porque o prosperar aqui na origem da palavra diz alinhado. Quer dizer alinhado com Deus. Tudo que ele faz é alinhado com a vontade de Deus. E se você faz tudo alinhado com a vontade de Deus, então nós voltamos ao que eu preguei aqui uns dias atrás. Buscai primeiro o reino de Deus, pois é a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Que esse seja o ano que você entregue de fato essa melhor versão para o Senhor, para que você possa desfrutar disso, desse tempo em que Deus vai expandir tudo aquilo que Ele precisa expandir na tua vida, irmãos. Eu declaro sobre a tua vida, que tudo aquilo que ficou travado durante esses anos, ministerialmente, profissionalmente, familiarmente, você agora renuncia, no nome de Jesus, para viver o novo, para viver aquilo que Ele preparou para você você romper para cenários novos, para lugares novos, para lugar de prosperidade, para lugar de bênção, para lugar de provisão do Senhor, para que você entenda que Ele é o Deus fiel que derrama sobre as nossas vidas a sua bênção. Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Glória a teu nome, Jesus. Nós te glorificamos. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te
glorificamos, Senhor. Coisas que podes fazer. Nós te glorificamos, Senhor. Eu abro em ti a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Nós glorificamos o teu nome, porque nós descansamos, Senhor, na tua vontade. Ele é Deus. Sim, Senhor, porque nós não dependemos da vontade humana, Senhor. Porque nós não dependemos, Senhor, de alianças humanas. Porque nós não dependemos, Senhor, de palavras humanas. Porque nós tomamos posse da tua palavra, que é verdade e vida. Nós tomamos posse, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor já declarou para nós. Sim, Pai, nós tomamos posse de tudo aquilo que a tua palavra já nos prometeu, Senhor. Elas são realidades para as nossas vidas. Elas são realidades, Senhor, para a vida dos nossos filhos. Elas são realidades para as nossas gerações, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre as famílias. Elas são abençoadas em teu nome, Jesus. Nossos filhos são abençoados em teu nome. Nossos casamentos são abençoados em teu nome. Nossos trabalhos são abençoados, Senhor. Segundo a tua palavra, Senhor, que declara sobre nós toda a sorte de bênção. Que assim seja, Senhor, que seus filhos possam viver o melhor do Senhor. Vivendo em fidelidade, Senhor. Vivendo em alinhamento com a tua vontade, Senhor. Vivendo os propósitos que o Senhor tem alinhado para a sua vida, Senhor. Que eles possam desfrutar do melhor que o Senhor tem. Do melhor, Senhor, sim. Dessa terra que emana leite e mel, como diz a tua palavra. Leite e mel estão debaixo dos teus lábios, estão na tua língua. Então nós declaramos sobre a cidade de Guaratuba, Senhor, cidade abençoada pelo Senhor. Nós declaramos, Senhor, portas de emprego. Nós declaramos, Senhor, cursos superiores aos teus filhos que ainda não estudaram. Nós declaramos, Senhor, toda a provisão, Senhor, sobre as famílias, sobre o comércio, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor encha, Senhor, os celeiros dos teus filhos, Pai. Nós declaramos, Senhor, toda a sorte de bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, aqui nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, É assim. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não Toda honra e fizer, toda glória ao Senhor. Ele é Deus. Se Toda a honra e toda porta glória ao Senhor. abrir, Ele é Deus. Glorificamos, Senhor. Mas se fechar, continua glorificamos, sendo Deus. Se a doença Glorificamos, vier, Senhor. Ele é Deus. Glorificamos, Se Senhor. curado eu for, Glorificamos, Senhor. Ele é Deus. Se tudo dá Glorificamos, certo, Jesus. Ele é Deus. Mas se Glorificamos, não der, continua sendo Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Nós te glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Você é abençoado, irmão. Por favor, lembra disso. A bênção não está no poço, tá? Está em você. A bênção não está na vaga de emprego. A bênção não está no negócio que você tem. A bênção não está. A bênção está em você. Você é abençoado. A bênção está sobre você. Vamos orar? Tem pedido de oração, irmãos? Vamos fazer as nossas orações para os enfermos? Carol? Amém. Vamos orar. Amém. Sim, vamos abençoar a viagem deles. Estão retornando. A gente queria que eles ficassem, mas eles estão retornando lá para Chapecó, né? Vamos abençoar a viagem deles. Como que é o nome da criança que faleceu? É Carolo e Silvana. Carol e Silvana. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo console eles, irmão. Ah, Senhor, nós
apresentamos, Senhor, o Carof e a Silvana na Tua presença, Senhor. Nós não conseguimos nem mensurar, Senhor, essa dor. Não, nós não podemos, Pai. Nós não temos como saber, mas o Senhor sabe, porque o Senhor entregou o Seu Filho, Pai. Então nós pedimos que o Espírito Santo, o Consolador, Ele possa agora, Senhor, abraçar essas vidas, Senhor, essas famílias, Pai. Diz a Tua palavra, porventura não há bálsamo em Gileade, Senhor. Leva um bálsamo, Senhor, até essas vidas, Senhor. Leva um bálsamo, Senhor, até essas feridas, Senhor, que foram abertas agora, Senhor. Consola-os, Senhor. Consola-os, Pai. Que eles possam descansar em Ti, Senhor. Guarda, Senhor, as suas vidas, Senhor. Guarda essa família, Pai. Nós não entendemos, Senhor, tudo aquilo que acontece, mas nós sabemos que tudo há um propósito. Que tudo está segundo a Tua vontade, Pai. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os Teus filhos, Pai. Que a Tua bênção seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida do Clóvis, a vida da Indiane, a vida da Dona Zélia, Senhor, a vida da Larissa, Senhor, da Isadora, Pai. Eles amanhã vão pegar a estrada, Senhor, e nós pedimos desde já, Senhor, que o Senhor envie os Seus anjos adiante deles, Senhor, guardando-os em todo o seu caminho, Pai. Livra eles, Senhor, de toda maldade. Livra eles, Senhor, do motorista irresponsável. Livra, Senhor, de toda imprudência, de todo perigo que possa haver na estrada, Pai. Leva-os em segurança, Senhor, que eles sejam abençoados por Ti. É o que nós declaramos e nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, pela vida, Senhor, da Luciane. Nós oramos pela vida do Eduardo, Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Todos aqueles que foram acometidos, Senhor, pelo Covid, Pai. Nós declaramos a falência, Senhor, dessa doença. Nós declaramos, Senhor, que o Seu nome, que é sobre todo nome, Senhor, faça se dobrar essa doença, Pai. Nós declaramos vida, Senhor. Nós lançamos vida nesse altar, Pai. Sobre os enfermos, Senhor. Sobre aqueles que padecem, Pai. Que haja restauração, que haja cura, Pai. Porque nós oramos, segundo o nome, que é sobre todo nome. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero agradecer a Nicole e a Thaís, que estão visitando nós aqui. Eram de Tubarão, né? Agora são de Guaratuba. Deus abençoe. O Dinho que trouxe, o pastor João e a pastora Adriana, falaram com eles. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Quando quiser vir cultuar conosco aqui, se sintam em casa. Amém? E hoje é o aniversário da Rafa. Vamos cantar os parabéns para a Rafa, irmãos? Vamos abençoar a vida dela? Amém? Vai lá, Dinho, que eu tô sem. Tá querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, um ano novo por mim, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus. Para Rafa. Deus abençoe sua vida, Rafa, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer, irmãos. Agradece, Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor. Damos graça, Senhor, por este culto. Te damos graça, Senhor, pela tua bondade nas nossas vidas. Te damos graça, Senhor, pela comunhão neste lugar, Senhor, pela liberdade que nós temos de adorar o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco e sabemos que o Senhor continuará, Senhor. Se for a tua vontade, que nós tenhamos o privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, em adoração e louvor ao teu nome. É que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Que você tenha uma semana abençoada. Que, segundo a palavra que foi pregada nessa noite, você é abençoado. Então, onde você colocar a planta dos seus pés, seja abençoado. Que o fruto da sua mão prospere. Que tudo aquilo que você fizer prospere. Que as pessoas sejam surpreendidas pela prosperidade que haverá na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nas coisas que você fizer. Que onde você esteja, a bênção do Senhor repouse. Que o Senhor coloque os seus anjos acampados ao redor da sua casa e livrar ela de todo mal. Que seja abençoada toda a tua parentela. Que o Senhor livre você de toda a maldade desse mundo. Que você tenha a oportunidade de mais uma vez estar presente na presença de Deus para louvar e agradecer o nome dEle. É que eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe você que está em casa. Glória a Deus, glória a Deus.